Olá, meninas do cafezinho, bem-vindas aqui a mais um dos nossos podcasts Momentos Preciosos. Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre a minha narração do capítulo 3 do livro Educando os Filhos de Todo o Coração. Em inglês ele é o Educating the Wholehearted Child, de Sally Clay Clarkson. Eu estou fazendo o estudo desse livro, como eu compartilhei com vocês, com as mães da nossa cooperativa, Cultivando o Coração das Crianças, né? O nome da cooperativa em inglês é Nurturing Seeds, Cultivando Sementes. E eu quero poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre o capítulo 3, foi o capítulo que nós conversamos nessa última reunião que nós tivemos sexta-feira, e aproveitar que tá fresquinho na minha mente para poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse capítulo. Então, esse capítulo tem como tema pastoreando o espírito da criança em uma busca por Deus. É bem interessante compreender que no ensino domiciliar, né, no ensino domiciliar que nós estamos buscando aqui no nosso lar, no lar dos Barbers, né, é um ensino domiciliar que ela também trata nesse livro. Eu me identifiquei muito com o método, onde ela fala que a missão principal do lar, né, é estar moldando a criança e estar ensinando a criança. E nesse ensino, em várias áreas, né, incluindo a área acadêmica, mas o principal desse ensino é você ensina a criança a buscar a Deus. E, infelizmente, essa é uma prioridade que está faltando, né, em muitos lares cristãos. E nós vemos como a educação domiciliar sendo uma oportunidade única, e é uma das principais oportunidades para que isso aconteça, para que nós possamos estar semeando no coração das crianças essa vontade, esse desejo de buscar a Deus. O liderar, né, a criança nesse processo, ela deve ser uma realidade no lar cristão. E as crianças devem crescer tendo, né, testemunhando o Espírito de Deus no lar, através da vida dos pais. Que isso deveria ser o básico, né, em uma família cristã, mas infelizmente está faltando, é uma peça do quebra-cabeça principal ali do meio que está faltando. E a ideia do cultivo do coração dos filhos, ele deve ser, né, na questão da nutrição, na forma de vida, de dar vida, né, de se tornar vida no lar, e para que eles se tornem adultos que também possam estar dando vida no futuro. Então, tanto a essa vida no lar, na infância, quanto no futuro. Então, a ideia de vida, de cultivo de vida, Karina, o que é esse cultivo de vida? Cultivo de vida é você estar ali nutrindo, você está ali cultivando o amor cristão que vem do Pai. Ela coloca aqui algumas referências, né, como a corça anseia por água, o meu coração, a minha alma, né, anseia por ti, Senhor, que é Salmo 42:1. Ela coloca também João 6:33, que ele fala que eu sou o pão da vida que desceu do céu, né? Pão de Deus. E que dá vida ao mundo. E João 6:63, as palavras que eu tenho falado a você são espírito e são vida. Daí, ela coloca as referências bíblicas para a questão do cultivo no lar. É muito interessante, gente, que ela coloca a referência de Efésios 6:4,
que fala assim, que os pais, esse foi até um ponto de conversa na gente no grupo, que eu vou até pegar minha Bíblia aqui, que vai ficar mais fácil para eu ler para vocês. Em Efésios, desculpa gente, estou me recuperando da minha voz. Em Efésios 6:4, eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Ele diz o seguinte: pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e o ensinamento cristão. A palavra criá-los, que ele coloca nesse texto de Efésios 6, ele coloca aqui no texto que é a mesma palavra em grego, se chama éktrepo. E é uma palavra composta de alimento, né? De alimentar. Alimentar de, que é traduzida como nutrir, né? E a outra parte do nutrir seria essa ideia de a criança ficar exasperada e literalmente ficar irritada. E ela coloca, Clarkson aqui no texto, que a ideia de a criança estar exasperada é justamente pelo fato dela não estar sendo nutrida. Você pensa uma criança que um bebê, né? Nós que somos mães, pais, temos criança pequena, você sabe que você não der a criança, tem criança que você não der a comida no horário certo, a criança vai ficar irritada, ela vai ficar abusada, né? Enjoada. Até nós adultos, né? A gente chama isso de inglês de hangry, né? Que é uma mistura com fome e com raiva. E é isso que ela traz no texto. Ela diz que as crianças, muitas vezes, na nossa sociedade, elas estão se tornando irritadiças, elas estão se tornando exasperadas, porque elas estão faltando, gente, essa nutrição composta da disciplina e do amor, que é justamente o que ele traz no texto, né? Ele diz criá-los na disciplina e nos ensinamentos cristãos. Então, por a criança não ter essa base, ela tá se tornando irritadiça, ela tá se tornando exasperada. E é muito interessante, Clarkson, ela traz várias referências, e aqui eu vou anotar, né, vou falar para vocês anotarem as referências. 1 Tessalonicenses 2, 7-12, quando ela fala da questão da gentileza, né, nós estávamos entre vocês como uma mãe cuidando dos seus filhos, né? 1 Tessalonicenses 2, 7-12. João 1, 16 e 17. Hebreus 4, 12 e 13. Hebreus 4, 16. Hebreus 10, 24-25. 1 João 1, 17, Efésios 2, 8-9 e Hebreus 4, 12. Essas referências que eu acabei de falar são relacionadas à graça. E eu vou falar um pouquinho dessa graça para vocês. Ela divide a questão da base bíblica para o cultivo, né? A nutrição aí da criança, ela divide em o que ela chama de gifts. É um acróstico do nome presente em inglês, que são as palavras, as letras G para graça. Daí ela coloca o G para graça, o I para inspiração, o F para fé, o T para treino e o S para serviço, que seriam praticamente as mesmas iniciais em português. E eu vou estar trabalhando com vocês cada uma delas. Essa primeira, a graça de estar nutrindo, ela fala assim, que existem três janelas que ela coloca para que a graça de Deus possa estar nos abençoando. A primeira é pela palavra do Senhor, que ela dá vida, né? E ela é viva e eficaz. A oração, que no caso é a graça em palavras, e
o encorajamento, né? A comunhão, que é a graça em pessoa. Então, seria, a palavra de Deus é a escritura, né? A graça impressa, oração é a graça em palavras e a comunhão é a graça em pessoa. E daí ela fala que essas são as três janelas da graça de Deus nas nossas vidas: a palavra de Deus, a oração e a comunhão. Depois ela vai entrar justamente nesse modelo que se chama de gifts, né? Que eu vou trabalhar com vocês, eu vou fazer aqui uma leitura, eu fiz uma tradução um pouco do texto, e daí eu espero poder encorajá-las neste modelo, né? Primeiramente, ela começa falando da graça, e ela usa as referências de Mateus 22, 37 a 39, Efésios 4, 29, onde nesses dois textos ele está falando, né? Em Mateus 22 é aquela referência de ame ao seu próximo como a si mesmo. E em Efésio, ela fala que as palavras devem ser de encorajamento, né? E cada tópico, gente, cada letrinha dessa que eu falar, seja graça, inspiração, fé, treinamento, serviço, existem 3 aspectos para a gente poder trabalhar isso com os filhos. O treinamento, que é o processo de influenciar os nossos filhos em ações e atitudes. A instrução, que é quando a gente vai estar abençoando eles, que eles possam crescer em compreensão, né, e na fé. E modelando, né, que seria a mesma palavra que a gente usa naquela referência, ensina a criança o caminho em que deve andar. Ali é um guia, você vai estar modelando, você vai estar fazendo para que a criança possa copiar o que você está fazendo. E que é um exemplo vivo, né, que a gente deve ser. No treino, a gente usa a referência de Provérbios 22, 6, na instrução, Efésios 6 e 4, e no modelo, Lucas 6, 40. Na graça, no treino, o que é que a gente pode fazer para a gente treinar a graça com os nossos filhos? Devocionais diários, treinar um comportamento gracioso, né, em boas maneiras e virtudes, valorizar e priorizar os relacionamentos, treinar nossos filhos como orar, treiná-los como ouvir a voz de Deus e em sua palavra. Instrução, como instruir graça, sobre como deve ser o nosso relacionamento com Deus, sobre amar de Deus incondicional e o seu perdão, sobre a graça de Deus e o seu perdão, sobre a nossa identidade em Cristo, sobre o poder do Espírito Santo. Como modelar graça? Ter devocionais familiares, regulares, ser graciosa com os exemplos da família, mostrar fidelidade ao meu esposo, orar de forma espontânea pelas nossas necessidades e mostrar graça e amor aos estranhos. Daí ela coloca, em cada uma dessas categorias, ela coloca o exemplo na casa dela. Na casa dela, como ela tem feito isso através da hospitalidade. Ela tem ajudado, né, ensinado os filhos a como poder ser hospitaleiros, né, como estar amando os outros através da graça, de estender graça para as pessoas e ensinando os filhos, né, como colocar a mesa e coisas desse tipo para poder estar abençoando a vida das pessoas. Então, isso tem sido a forma dela poder estar encorajando isso. O próximo é inspiração, esse seria 2, o I, né? Como treinar inspiração? Ler biografias cristãs, criar um álbum de herança familiar, jogar eu vi as mãos de Deus, né? Você poder dizer, nossa, eu vi as mãos de Deus nisso. Em que você viu as mãos de Deus? Daí, cada pessoa na mesa pode falar, né? Orar sobre eventos atuais. Mas, Karina, o que seria essa inspiração? Seria ver a luz de Deus e o propósito de Deus nas coisas, né? Então, como é que você vai instruir seus filhos sobre isso? Sobre a soberania e provisão de Deus, sobre o plano único de Deus para cada pessoa, sobre o propósito e design para a família, sobre a natureza da fé, sobre o plano da salvação. Isso tudo é instrução sobre inspiração, né?
Como inspirar nossos filhos? Como modelar essa inspiração? Compartilhar respostas de oração com a família, confiar em Deus, em alguma coisa acima das minhas limitações, confiar em Deus e sua fidelidade, compartilhar de versículos de inspiração na fé, compartilhar sobre o céu e as verdades da vida eterna. Nesse ponto, eu vou abrir um parêntese que a gente, como pais, nós devemos estar procurando oportunidades para modelar. Muitas vezes as oportunidades vão aparecer naturalmente, mas nós também devemos estar prontamente planejando essas oportunidades. Quando eu vejo essa questão de compartilhar, eu vejo assim que muitas vezes os pais, eles querem saber tudo e eles querem ser tudo na vida dos filhos, né? Não saber alguma coisa é motivo de vergonha. E uma das coisas que eu tenho aprendido com a educação domiciliar é poder demonstrar para minha filha que eu também estou aprendendo, eu também sou filha de Deus e eu também sou imperfeita, eu também sou aluna. Sim, eu sei, tenho um pouco mais de experiência do que ela, por ter vivido, 20 e poucos anos a mais aqui na Terra, mas nós somos, né, nós duas estamos aprendendo com o Senhor. E nós devemos ter essa humildade de poder juntas aprendermos. Que nós não estamos acima dos nossos filhos nisso. E que nós, nas nossas limitações, nós confiamos em Deus. Né? Não adianta você se fazer forte o tempo todo e você achar que mostrar para o seu filho que você não precisa de Deus. Nós devemos ter a consciência de que nós devemos demonstrar a nossa necessidade de Deus para os nossos filhos. Só assim eles vão aprender a precisar de Deus, né? Próximo ponto é a fé, que seria o presente da fé, o desejo de estudar a palavra de Deus e a aplicar as verdades em cada área de nossa vida. A forma de treinar isso é ensinar como estudar a Bíblia, um desafio de memorização bíblica semanal, uma conversa na mesa sobre os princípios bíblicos. Tome vantagem de qualquer momento que você seja capaz de ensinar e fale sobre o que você acredita, o que você crê. Como instruir sobre a fé? Sobre as áreas da verdade bíblica, história e sabedoria, sobre as promessas da Bíblia, sobre a confiança nas Escrituras, sobre a Bíblia, os autores, temas, datas, sobre a presença de Deus nas nossas atividades diárias. Modelando, né? Como eu posso modelar sobre a fé? Falar sobre o que estou aprendendo nas Escrituras, compartilhar como Deus tem respondido minhas orações, levar meu filho a uns estudos bíblicos de adultos, mostrar como eu aprendo a Bíblia e começar algum tipo de caderno sobre a mão de Deus na nossa família. Então, pedidos de oração, né? Feitos, respondidos, com o que Deus tem nos proporcionado, né? O que Deus tem nos livrado, o que Deus tem... como a mão dele tem agido. O quarto, né? Seria o quarto. Primeiro foi graça, inspiração, fé. Eu acho que eu não coloquei os versículos sobre a fé. Vamos lá. Fé. Colossenses 2, 6 e 7. 1 Timóteo 6, 11 a 12. São os versículos sobre fé. Próximo tópico é o treinamento. É o tópico 4, né? O T. Provérbios 22, 6, Efésios 6 e 4 e Titos 2, 11 e 12. O treinamento, gente, é o desejo e a habilidade de crescer na maturidade cristã e no poder do Espírito Santo. Isso vai ser a capacidade da gente compreender que nós vivemos cada dia, né, no controle do Espírito Santo. Nós devemos nos permitir ser controlados pelo Espírito Santo. E que a nossa única, né, ela é a nossa única fonte de caráter cristão. Gálatas 5, 25, ele fala sobre isso. E, Karina, como é que eu vou estar fazendo isso? Primeiro, treinando, desenvolver a nossa própria lista de valores familiares, né? Criar a oportunidade de exercitar o caráter divino. Afirmar e reforçar expressões de maturidade e gradualmente expandir as áreas de responsabilidade, seja
consegue ter domínio próprio sobre isso? Pronto, vamos fazer isso agora. Memorizar versículos sobre o Espírito, né? Nós devemos estar aprendendo como o Espírito Santo trabalha. Gente, ó, isso é algo muito importante. Eu venho de um meio cristão bem tradicional, então assim, eu sinto que eu fui pouco instruída sobre o trabalho do Espírito Santo. Não foi até eu fazer um estudo pessoal meu sobre como o Espírito Santo age na minha vida que eu consegui compreender a importância de permitir que ele age na minha vida. Né? Muitas vezes, assim, eu acho que eu cresci meus primeiros anos na fé pensando que o Espírito Santo é uma força, mas não, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, ele é uma pessoa que ele sofre, que ele sente, ele se alegra, ele se entristece, ele pode ser colocado mudo, né? Você pode cauterizar. Então, assim, são várias responsabilidades que ele nos encoraja, ele nos ensina, ele nos incomoda para fazer a vontade de Deus, ele nos capacita. Então, assim, o trabalho do Espírito Santo, ele foi colocado para estar aqui enquanto Jesus está no céu. Então, assim, ele mora em nós e nós devemos ter a sabedoria de poder estar ensinando isso aos nossos filhos. Se eles não souberem isso, é mais ou menos assim, como um super-herói vai poder agir se ele não sabe o poder que ele tem, né? O nosso poder não vem de nós, é do Espírito. Então, nós devemos estar ensinando isso para os nossos filhos. Vamos lá. Instrução sobre honrar a Deus e submeter a sua autoridade, sobre caminhar no poder do Espírito Santo, sobre caminhar em um caráter cristão, sobre um bom mordomo, ser um bom mordomo, sobre as suas características bíblicas de espiritualidade e maturidade, né? O conhecimento aí geral sobre o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. E como é que eu vou modelar isso para os meus filhos? Demonstrar um Espírito Santo controlado na minha vida, abaixo de estresse, né? Não é viver uma vida calma. É mesmo em estresse, você poder dizer, filho, eu não estou me sentindo bem neste momento. Por favor, deixa a mamãe quieta. Mamãe não tá bem. Preciso ficar quieta para que eu não peque contra você. É você ter o controle de tudo bem, a criança vai ter o tempo calmo dela, mas é a forma como você age como isso. Todos nós vivemos em estresse. Eu acho que é muito difícil. Eu vi um irmão da minha igreja essa semana e ele falou pra mim assim, como é que eu tô, né? Eu digo, rapaz, eu tô sobrevivendo. Eu acho muito difícil você encontrar alguém que tá vivendo aí, em inglês eu usei a palavra thriving, uma pessoa que tá aí vivendo o melhor, né? Sem problema. Eu penso assim, eu tô sobrevivendo, eu tô ali E eu acho que é assim, a gente tem que, como cristão, compreender que todos estamos passando por situações difíceis. Mas é como nós lidamos com essas situações abaixo, né, da graça dada pelo Espírito Santo, do poder. Explicar decisões e escolhas que tem feito. Gente, isso é muito importante. Como é que seu filho vai saber lidar com o orçamento se você nunca ensinou para ele o quanto você recebe? Não precisa sim dar os dados, mas você dizer, filho, a gente vai comprar o que a gente precisa, não o que a gente quer. Enfim, seu filho não vai aprender, gente. Ele não vai aprender se a gente não treinar. Isso é o básico. Se você não passar tempo treinando e cultivando a amizade do teu filho, você não vai ter a amizade do teu filho quando ele crescer. Isso é simples. Conversar sobre como o Espírito Santo nos ajuda e capacita a viver uma forma santa. E a última, serviço, né? Os versículos do serviço, João 12, 25 e 26, Filipenses 2, 3 e 4 e 1 Pedro 4 e 11. Como treinar, né? Me envolver em um projeto voluntariado, me voluntariar no Ministério Familiar da Igreja, treinar os nossos filhos a demonstrar hospitalidade no lar, ministrar a missionários, dar àqueles que necessitam. E, gente, isso eu não tô fazendo, você vai fazer essas coisas para apenas ensinar seus filhos, não. Isso são coisas boas a se fazer, são oportunidades que você pode criar. É isso que eu quero falar, são oportunidades que você pode criar. Eles não são um fim em si, né? Eles são um meio e um fim de você poder estar aí ensinando teus filhos através, né, que você está fazendo para se mostrar. É uma forma de vocês crescerem na fé, né? De você mostrar para teus filhos como é um serviço.
Porque um dia você não vai estar aqui, você precisa treinar teus filhos, porque ele não vai se apartar do caminho que você ensinar. Instrução sobre o testemunho pessoal, né? Sobre o ministério na igreja, sobre a grande comissão e missões, sobre o coração de Deus aos pobres e necessitados, sobre os tópicos bíblicos de doar e generosidade. Então, você precisa ensinar seu filho com relação ao serviço, como servir na igreja, por que servir na igreja, como buscar o tipo de serviço que mais vai caber aí nas suas necessidades de servo, os seus dons e talentos, né? E modelar, criar a oportunidade de expressar a hospitalidade aos outros, orar por os amigos e missionários não salvos e os não salvos, né? Servir o meu esposo quando possível, isso é muito importante, gente. Como é que seus filhos vão aprender o serviço se você não serve seu esposo ou seus filhos com prazer? Eles vão compreender que o trabalho no lar é horrível. Tipo, como é que... nossa, eu tenho que fazer isso. Nossa, eu tenho que fazer isso. Se a mãe passa o dia todo se reclamando de como o trabalho de casa é horrível, como é que ela vai querer criar filhos que vão valorizar, né, o trabalho da esposa em casa, que vão valorizar, que a filha vai querer servir sua família? Então, assim, tudo é questão de exemplo. Normalmente eu falo para os meus filhos o seguinte: minha filha tá, né, às vezes não quer por preguiça ou má vontade de fazer alguma coisa do trabalho dela mesmo, né, de escolinha ou alguma coisa que ela precisa fazer. Eu digo: filha, você vê a mamãe se reclamando que a mamãe precisa fazer? Você não vê a mamãe se reclamando. Então você não deve reclamar. A Bíblia fala que a gente deve fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Então a gente tem que ser grato a Deus, porque a mamãe é grata a Deus que a mamãe tem você e o Thomas para servir, para ajudar a mamãe durante o dia. Tem o papai que chega em casa, mamãe quer uma casa limpa pro papai para chegar em casa, papai trabalhou o dia todo. Mamãe ama cuidar de vocês, mamãe ama... Então, assim, tudo, gente, é a forma como você expõe para a criança. O trabalho, ele deve ser visto como uma bênção, não uma maldição. Ter uma casa para arrumar é uma bênção. Ter roupa para lavar é uma bênção. Ter roupa para dobrar é uma bênção. Ter comida para fazer é uma bênção. Ter louça para lavar é uma bênção. Ter filhos para criar é uma bênção. Ter filhos para educar é uma bênção. É fácil? Não é. Né? Eu tenho uma doença crônica, eu sei quando tem dias aqui que eu tô me arrastando. Mas são coisas que, se nós não ensinarmos com as oportunidades que nós temos, nós vamos estar ensinando para os nossos filhos que o trabalho é uma maldição e não uma bênção. O serviço é uma maldição. Jesus mesmo, de boa vontade, lavou os pés dos discípulos. Então, quem somos nós para poder servir um ao outro com desgosto, né? Estar envolvido em um ministério na igreja e ser generoso com gorjetas e dar aos necessitados. Esses foram os tópicos que ela colocou, né? É bem interessante, ela colocou aqui também que tudo começa no coração da mãe. Ela colocou Deuteronômio 6, 6 e 7 e falou assim que nós devemos estar considerando que características nós queremos desenvolver, né? Mateus 7, 9 e 12 fala que Deus, ele é o nosso bom pai. E que o bom pai, ele não vai dar algo que não é bom para o filho. Segundo Crônicas 16 e 9, Mateus 7, 9 e 12 também fala um pouquinho sobre isso, né? É bem interessante que ele fala, naquela época da questão da alimentação, o que foi oferecido por aquele menininho simples que trouxe a comida, né? Que Jesus multiplicou. Ele deu pão e peixe. Aí ele fala, ela coloca aqui que o peixe seria o caráter cristão e o pão seria os valores cristãos. O peixe é fidelidade, integridade, disciplina própria, né? Que seria domínio próprio, e humildade. E o pão, que são os valores cristãos, seria a Bíblia, o relacionamento, a perspectiva cristã, a autoridade e a disciplina. E essas duas coisas Deus estaria multiplicando para que a gente possa estar fazendo o trabalho na obra, né?
no nosso lar, que a gente dá o peixe e o pão, que essas coisas dependem de nós, né? Fidelidade, integridade, disciplina, humildade, que é o nosso caráter, e o pão, que são os valores, o nosso relacionamento com a Bíblia, com o outro, a perspectiva eterna, a autoridade, que a gente possa estar, né, tendo autoridade, submetido a autoridades da igreja e da sociedade, e a disciplina, que é a gente ter, né, devocionais regulares e tudo em família. E por último, ela está falando que nós, como cristãos, devemos sim, 2 Pedro 1, 3 a 11, fala que nós devemos sim estar fazendo dessa ato de nutrir algo prioritário no nosso lar, né? Ele coloca as verdades e os princípios que nós devemos estar aí focando. E basicamente, gente, quando a gente foca nesses frutos, né, do Espírito na nossa própria vida, nós vamos crescer em amor. A promessa bíblica é que Deus, né, ele vai estar nos abençoando, que a gente não vai estar caindo em pecado. E tudo começa no nosso coração. A gente não tem como estar transbordando para os nossos filhos. A gente não tem como treinar. A gente não tem como instruir. A gente não tem como modelar. Se primeiro nós não vivermos, né, não nos alimentarmos desse peixe e do pão que ela coloca, né, que são os nossos, nosso caráter cristão e os nossos valores cristãos. Então, assim, que essa palavra possa estar te encorajando no dia de hoje, que você possa estar ouvindo, né, talvez esse estudo novamente para poder fazer as anotações, e que essas referências bíblicas possam estar te abençoando. Uma coisa que eu encorajei as meninas do cafezinho a fazer, você não viu isso antes, eu vou compartilhar agora, é a pegar uma Bíblia simples mesmo e você ir marcando todas essas referências em azul. Elas vão te encorajar no teu crescimento na fé, que você possa também estar segurando na mão do teu filho e andando, né? Ensinando a criança o caminho em que deve andar, para que no futuro ele não vai se apartar desse caminho, porque ele vai ter andado por esse caminho com você, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, e até o próximo capítulo, onde a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre o primeiro capítulo a gente falou sobre a busca por Deus, e o próximo capítulo vai ser uma vida para Deus. Então, que Deus possa estar te encorajando e te abençoando no teu lar, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.